De onde vem o cheiro de novo? Mano, eu não entendi muito a thumb não, tá ligado? Dele aqui. Cheirando um tênis. Pensei que era o cheiro do chulé, né? A primeira coisa que apareceu foi... Meu Deus, ele tá cheirando o chulé. Da onde veio o chulé? Mas não. É de onde vem o cheiro de novo. Iberê, por que o livro Iberê. e outras coisas no geral perdem o cheiro de novo? Será que o cheiro de novo realmente existe ou é uma coisa da nossa cabeça? Ele existe sim, e depois de um tempo vem um cheiro de velho. Mas vamos ver isso lá no final. Iberê, que... Mas eu acho que vem o cheiro de velho porque ele já consumiu o suor tudo, né? Secreção nossa não é cheiroso não, velho. Então deve ter um tanto de bactéria que tem esse mouse aqui. Resto de hambúrguer que já passou por esse mouse. Por isso que ele não manteve o cheiro, né? De novo. Mas esse daqui, meu, ó. Tá cheiro de novo ainda. O tal do pomo de Adão que só os homens têm. Do que ele é feito? Pomo de Adão é isso aqui, ó. É o gogó. Essa saliência, essa pontinha que tem aqui na garganta e que geralmente a gente só vê nos homens, mas as mulheres também tem. Para começo de conversa aqui, que é essa palavra pomo. Pomo são as frutas que são parentes da maçã. A própria maçã, a pera, marmelo. Vou confessar pra vocês que eu nunca vi um marmelo na minha frente, na minha vida. Tem o doce marmelada, mas não sei exatamente o que é marmelo. Cara, agora ele bugou minha mente, velho, porque eu também não sei o que é marmelo. Pra mim era um doce, não era fruta. Cara, existe isso mesmo? Aquelas frutas industriais. Aí existe uma lenda de que o Adão, quando estava lá no paraíso, teria experimentado o fruto proibido, uma maçã, e um pedaço da maçã ficou enroscado na garganta dele. Então essa pontinha que a gente tem aqui seria a maçã enroscada que o Adão comeu indevidamente no paraíso. Esse pedaço enroscado serviria para o Adão lembrar do pecado dele, que foi ter comido a maçã. Mas na biologia mesmo, o nome disso aqui é cartilagem tireoide. Cartilagem é uma espécie de borrachinha, um tecido que o nosso corpo produz. A nossa orelha, por exemplo, é feita de cartilagem, a ponta do nariz tem cartilagem. Seria como uma espécie de um osso mole, simplificando muito, uma coisa que dá estrutura, mas ao mesmo tempo é flexível. E essa cartilagem está aqui como uma forma de proteção, ela é uma espécie de escudo das nossas cordas vocais. Nos homens, ela costuma ser bem maior do que nas mulheres, mas as mulheres também têm, é normal. Assim como os homens têm mamilo, as mulheres também têm o pomo de Adão, só que aparece menos. Aqui visualmente parece que não tem, né? Ó. Aí se eu passando a mão assim bem junto, ó. Olha lá, tá vendo que tem uma dobrinha? Aqui, ó. Ó. Pra mim tem, ó. Tipo, mas visualmente não dá pra ver. Mas tato aqui dá. Será que nas mulheres deveria chamar pomo de Eva? Só no Adão que enroscou a maçã? Antes de responder a próxima pergunta, vocês devem ter percebido que eu tô num lugar meio diferente aqui, tá um baita de um vento nas minhas costas. Eu tô nas Ilhas Falkland, que no Brasil a gente conhece principalmente como Ilhas Malvinas. A gente veio fazer uma viagem pra cá, gravar alguns vídeos mostrando como é que é esse lugar. Só que como venta muito, o nosso avião não conseguiu decolar. Então a gente teve que ficar aqui mais tempo do que era planejado e eu já tinha esse Iberê Responde para gravar. Falei, pô, vamos aproveitar um pouco desse cenário legal para gravar aqui mesmo e botar umas perguntas que tem um pouco a ver com esse lugar. Por exemplo, essa aqui. Esse é um lugar que está cheio de pinguim. Tem mais ou menos 1 milhão de pinguins no arquipélago, né? No conjunto de ilhas. Pinguim tem joelho? Um pinguim parece um ovo com 2 pezinhos embaixo. Calma. Pinguim tem joelho? Cara, deve ter. Porque não tem como ele andar assim, né? Com as perninhas andando assim, ó. Não, tem que ter o pezinho dele. Anda daquele jeito muito engraçado, pendendo para um lado, pendendo para o outro. E aí a gente tem a falsa impressão de que o pinguim não tem joelho. Mas se você olhar um esqueleto de pinguim, você vai ver que o joelho tá lá sim. E pior do que isso, o pinguim ele tá sempre com o joelho dobrado quando tá em pé. Ele meio que anda de cócoras. A questão é que a gente não vê o joelho do pinguim porque ele tá dentro de toda a pele, da gordura ali. Acaba aparecendo só as patinhas do bicho. E ele anda desse jeito esquisito porque o pinguim é um bicho todo preparado para a água e não para a terra. Como vários outros bichos aqui, tipo leão marinho, elefante marinho, são bichos que andam mal na terra, mas na hora que vai para a água parece um torpedo. Ah, mano, eu vejo esses bichos aqui, eu fico pensando que as pessoas estão querendo me ofender, velho. Ai, mano. Ai, cara. Mal de gordo, eu acho isso, velho. Eu fiquei tanto tempo gordo que já tô aceitando, mano. Então, esse jeito estranho do pinguim andar, no fim das contas, é onde ele gasta menos energia, onde ele se dá bem. Mas o joelho tá lá dentro, sim.
Iberê, por que o nariz escorre quando tá frio? Um abraço. Nossa! Um abraço. Vamos lá, qual é que é a função do nosso nariz? São só 2 buracos que levam ar pro pulmão? Cara, eu tenho muito disso, tá? Principalmente quando eu acordo e tá frio, uma escorreção de nariz do cão, mano. Não! Além de sentir o cheiro, o nariz também tem a função de preparar o ar que vai para os nossos pulmões. O nariz e tudo que está aqui atrás dele, tá? Então o nariz, por exemplo, filtra a sujeira do ar. Quando você tira a catota do nariz ali, tá com bastante sujeira que estava pairando no ar. O nariz esquenta o ar, deixa o ar na temperatura do nosso corpo para ele chegar até os pulmões. E o que interessa mais aqui para poder te responder é que o nariz também umedece o ar. O ar precisa estar úmido para chegar lá nos pulmões para não ressecar tudo lá dentro. O que acontece no frio? Geralmente quando está mais frio, o ar está mais seco. Então o seu corpo precisa produzir mais muco, precisa produzir mais ranho Agora eu entendi. para conseguir umedecer o ar. Aí beleza, o ar entra pelo seu nariz, passa por um monte de ranho, chega bem úmido no pulmão, você pega o oxigênio, devolve o gás carbônico e devolve água também. Então o ar que entrou, que já estava úmido, fica mais úmido ainda. No momento em que esse ar sai, ele tá super úmido e aí ele vai encontrar um ambiente gelado bem aqui, ó, bem na saída, bem nas suas narinas. E um ar cheio de vapor de água, na hora que encontra o ambiente gelado, vai começar a condensar, vai começar a criar gotas. Então você tem 2 efeitos, seu corpo produz mais muco e também o ar tem muita água, muito vapor de água que começa a condensar aqui embaixo do nariz e é por isso que o nariz escorre no frio. Ah, então tá explicado, pô. Geralmente eu gosto de dormir com o ventilador na cara. Então, porque eu acordo todo dia que meu nariz parece que tá, sabe, igual anime, que o nariz você chega até babando. Legal essa mistura de física com biologia, né? Chico, papai da Da Sara, hora, velho. como é que as baleias dormem se elas precisam subir para respirar? Antes de qualquer coisa, vamos lembrar que baleia não é peixe, tá? Baleia é um mamífero imenso que precisa respirar assim como a gente. Então se você olhar, tem várias imagens de baleia soltando um jato d'água e tal, porque ela tem as narinas, né, o buraquinho por onde a baleia respira fica nas costas dela, a gente chama de espiráculo. Inclusive as baleias, elas têm 2 furos e os pinguins têm um só. A das baleias é bem parecido com o nariz mesmo. A primeira dúvida que me surgiu quando eu vi essa pergunta é quanto tempo uma baleia consegue ficar debaixo d'água, né? Porque a gente consegue ficar, sei lá, alguns minutos no máximo. Isso varia entre as espécies, mas a baleia azul, que é o maior animal do mundo, consegue ficar uns 20 minutos e o cachalote, que é aquela baleia que tem uma boquinha meio pequena embaixo, assim, cheia de dente, consegue ficar mais ou menos 1 hora debaixo d'água. Nesses casos não é suficiente para uma boa noite de sono, né? Então o que as baleias fazem é desligar só metade do cérebro. Metade do cérebro do bicho está dormindo, a outra metade entra meio que num modo de economia de energia, que tá só um pouquinho acordado, e aí ela dá uma respirada e volta, dorme mais um pouco, dá uma respirada e volta, descansando metade do cérebro e depois a outra metade. Por que tem o Leonardo da Vinci no rótulo da cachaça Velho Barreiro? Eu adoro essas perguntas que não fazem o menor sentido até a gente descobrir que faz, sim. Aquele cara barbudo que aparece no rótulo da cachaça provavelmente é Leonardo da Vinci, sim, porque o fundador da Velho Barreiro era fã de Leonardo da Vinci. A Velho Barreiro foi criada em 1960 em Itapetininga, no interior de São Paulo, por um imigrante austríaco chamado Adolfo Hofer. E aí, por causa desse nome, a gente tem a impressão de que o velho da garrafa é o Velho Barreiro, mas não existe exatamente quem é Velho Barreiro. O que se diz é que Velho Barreiro era um João de Barro, né? Um passarinho que era de um parente do Hofer. E aí tem o nome da cachaça por causa do passarinho, mas quem aparece no rótulo é o Leonardo da Vinci, que não é o Velho Barreiro, é só um outro velho que, enfim... Mano, pra mim eu nem sabia que tinha um velho na foto, acredita? Pra mim eu reconheço o Velho Barreiro, a embalagem dele que é meio amarelada e o vidro, ele é escuro, né? Um amarelo escuro. Isso eu sei, mas eu nunca nem tinha reparado que tinha um velhote na imagem. Pô, aprendi 2 coisas, né? Que tem um velho e o significado velho da embalagem. Que é o Leonardo da Vinci se você comparar o rótulo da cachaça com pinturas do Leonardo da Vinci, com pinturas do rosto do Leonardo da Vinci, você vai ver que a inspiração ali é muito óbvia. Iberê, por que em alguns países os carros andam ao contrário, do lado esquerdo da pista?
Isso acontece Nossa, isso aqui é uma onde boa. eu tô, porque é colonização inglesa, então os carros usam a mão inglesa, que é o contrário da nossa, que a gente usa no Brasil, que é conhecida como mão francesa. A gente nunca fala sobre ela porque, enfim, a gente só está acostumado a ver a mão francesa no dia a dia mesmo. Para mim, isso deu um nó na cabeça absurdo. Toda vez que a gente anda de carro aqui, eu tenho a impressão que o carro vai bater no que está vindo na contramão, porque ele está vindo ao contrário. E não é só a posição na estrada, mas o volante também fica invertido, então a pessoa tem que dirigir do outro lado. Eu fui pesquisar e não tem nenhuma história muito assim confiável sobre por que isso acontece. Dizem que a mão inglesa, né, você andar do lado esquerdo da pista, acontece porque quando você estava em cima de um cavalo antigamente e estava andando numa estrada, o ideal era que você se mantivesse do lado esquerdo para, se você precisar usar uma espada, você vai usar uma espada aqui com a mão direita, porque a maior parte das pessoas é destra, né? Então usa a espada na mão direita. Imagina o contrário, né? Se você estiver andando do lado direito, se precisar atacar alguém com uma espada, você tem que atacar assim, né? Com o braço cruzando na frente do corpo. Do outro lado, fica bem mais prático. E a história da mão francesa, que para mim tem muita cara de lenda, era que Napoleão, que era francês, era canhoto. Então ele fazia o contrário do que eu acabei de explicar. O que a gente tem de fato mesmo é que essa mão começou a virar lei nos países no século XVIII, em 1700 e pouco, quando já tinha bastante carroça, bastante cavalo nas estradas, então tinha que organizar isso para não começar a bater todo mundo. E aí, os países que eram colônia da Inglaterra começaram a adotar a mão inglesa. E os países que estavam na influência da França começaram a adotar a mão francesa. Então, se hoje a gente olhar esse mapa que você está vendo, você vai perceber que os países que estão em azul são os que usam mão inglesa. Geralmente, eles foram em algum momento ligados à Inglaterra. A África do Sul, a Índia, a Austrália. E os que estão em vermelhos são os que são mais ligados à França. O próprio Brasil e a maior parte da Europa. Mas isso tudo é meio complicado porque cada país tem uma história diferente. Portugal, por exemplo, mudou de mão inglesa para mão francesa no meio do caminho. Tem país que escolheu uma mão ou outra dependendo de onde eles importavam os carros, porque os carros vinham em mão francesa ou mão inglesa. E no fim das contas isso é tipo a tomada que a gente usa em casa. Cada país escolheu um jeito diferente, as pessoas se acostumaram e agora tem que conviver com essa diferença, porque ninguém quer mudar. Mas a minha opinião, eles estão errados. A gente tem que andar na mão francesa. O mundo todo. Eles estão cometendo violações de trânsito. Na minha opinião. A gente dirige da maneira certa. Pergunta que mais chegou depois que a gente botou o nosso veleiro na água. Talvez uma quilha não teria sido uma boa solução? Por que vocês não botaram um contrapeso embaixo do barco para ele não virar? Será que não faltou um pouco de física nesse barco que vocês fizeram? Bom, o que é uma quilha? Nos veleiros grandes, tipo esse que está atrás de mim aqui, existe uma espécie de uma barbatana embaixo, uma pá, que vai lá para baixo do barco. Ela é bem comprida, bem profunda, às vezes tem uns 3, 4 metros. E na ponta da quilha costuma ter um lastro, um peso, um ferro com chumbo, que ele faz o contrapeso do barco. O Iberê, ele é muito bom, né, velho? Ele explica de uma forma que se tivesse um professor na minha frente, eu não ia prestar atenção. O Iberê, ele consegue fazer eu prestar atenção. Não sei por que esse cara tem um dom, guys. Olha o que eu tô aprendendo, coisa de barco que eu nunca imaginei que eu ia ter e ia querer saber. E eu tô aprendendo o que é uma quina, sabe? A quina também tem nos animais. Então, se o vento empurrar o barco pro lado de cá, esse peso embaixo ele endireita de volta. Então esses barcos praticamente não capotam, né? O vento tenta capotar, o peso não deixa, ele funciona como se fosse um João bobo na água. Essa é a função do peso, tá? Mas a pá mesmo, a quilha em si, serve para não deixar o vento lateral levar o barco. Então se o vento tá batendo por aqui, esse aqui é o barco, tá? O vento tá batendo por aqui, você tá indo para lá, não deixa o barco fazer isso. A quilha e o lastro existem em barcos grandes, mas não costumam existir em barcos pequenos. Eu, pelo menos, nunca vi um barco pequenininho, que nem o nosso, usando quilha. O que eles usam é uma coisa que se chama bolina. Então você tem também uma pá embaixo do barco, que tem a função também de não deixar ele para a lateral, mas essa pá é retrátil, né? Você pode tirar a pá no momento que você quiser e ela não tem peso na ponta. No caso do nosso barco, a gente tinha 2 bolinas laterais. Então a gente tinha 2 pazonas que a gente descia na água ali no momento em que estava navegando e que depois a gente podia recolher. Mas por que não ter o contrapeso? Não seria muito melhor para não capotar? Tem vários motivos para não ter. Primeiro que os barcos menores costumam ser proporcionalmente mais largos do que os barcos grandes, então é mais difícil deles capotarem. Se você olhar um barco grandão desse, você vai perceber que ele é bem fininho em relação à vela.
Então, se ele não tivesse o contrapeso lá embaixo, ele ia virar muito fácil. Uma outra coisa é que no barco pequeno, o peso das pessoas faz muita diferença. Nossa! Para você não deixar o barco virar, você simplesmente senta na borda dele de costas pro vento. Você vai ver, inclusive, que em competição de vela e tudo mais, os caras sentam muito para fora do barco, fazendo uma alavancona mesmo para não deixar o barco virar. Mas tem uma outra coisa que faz muita diferença no barco pequeno, que é o seguinte: se você botar embaixo dele uma quilha fixa, você não consegue tirar de lá, imensa, com peso embaixo, esse barco não consegue mais navegar em água rasa. Então a gente que ficou o dia inteiro, 24 horas lá na represa navegando, não poderia ter feito aquilo, porque em vários lugares estava super raso, tinha tipo 1 metro de profundidade e o barco ia encalhar toda hora. E também seria muito difícil de transportar. Os barcos grandes, eles ficam o tempo todo na água, tá ali, anos na água. Ou quando precisa tirar, você faz uma operação de guerra, né? Tem que ir na marina, puxar com um trator e tudo mais. No caso do barco pequeno, não. Você quer guardar na sua garagem, levar numa carretinha e deixar a maior parte do tempo fora d'água. Então ele precisa ser fácil de transportar e uma quilha grande não deixaria. Tem um outro fator ainda, que o barco grande também é uma casa. Então as pessoas têm colchão lá dentro, tem todo equipamento de navegação, rádio, tem cozinha. Esse barco não pode virar, não pode entrar água nele de jeito nenhum. O barco pequeno não, é o contrário. Ele está preparado para capotar. Então no nosso barquinho já existem 2 caixas estanque, né? 2 lugares estão bem vedados ali atrás e na frente, que eles vão funcionar como boias no momento em que o barco vira. Por isso vocês podem ver que o barco virou 2 vezes e não teve nenhum problema. Eu esgotei a água ali e continuei navegando. Nossa, claro. eu teria maior medo, velho. O barco virar comigo ali, o que eu faço? Tipo, eu sei nadar, mas será que eu lembro como que é nadar ainda, velho? Será que meu instinto vai fazer sobreviver? Você é doido, eu não tenho mais coragem de entrar em rio, não. Pô, quando eu era criança, só vivia à beira de rio. Hoje eu paro e penso, o cara fala assim, meu Deus, o que eu fazia? Nossa, pra mim esse rio aí era fichinha, filho. Eu atravessava ele nadando, tá? Quando eu era moleque. Pai, velho, aí era passado quando era criança, tá? Bicho arteiro, eu subia até em bambuzeiro, pra vocês terem noção. Claro que a gente foi meio burro hoje de não ter testado os sacos estanque, né? Os sacos que a gente levou os equipamentos dentro. E por isso eu molhei tudo. Molhei roupa, perdemos rádio, perdemos iluminação de vídeo, mas aí não tem nada a ver com a construção do barco. Mas o pior de tudo mesmo é que eu fiz barbeiragem. Se fosse uma pessoa com experiência em vela ali, jamais teria virado o barco. O Ricardo, que é o instrutor de vela que estava junto com a gente, ele estava no botinho de apoio, né? Ele falou pro pessoal que estava gravando vários segundos antes de eu virar que eu estava fazendo coisa errada e que o barco ia tombar. E o barco tombou 2 vezes, exatamente no mesmo lugar, fazendo a mesma manobra. Enfim, não tive tempo de fazer muitas aulas de vela antes de navegar. Já tinha navegado algumas vezes sozinho, mas com barcos muito mais fáceis do que esse que a gente construiu. Mas eu acho que valeu a aventura. Se não tivesse capotado, não teria tanta graça. Membros do canal aqui, pergunta dos meninos aqui de casa. É verdade que beijo de mãe ajuda a curar machucado? Não. Vai ferrar seu machucado. Peraí, cara. Não é possível não que você tá respondendo uma pergunta dessa aí, Berê. Até eu aí que fugi da escola pra jogar jogos online, eu sei dessa. É verdade. É verdade? O desconforto que a gente sente quando se machuca é emocional, você fica nervoso, você fica assustado. E aí o beijo da mãe dá uma acalmada, deixa a criança mais tranquila. Isso faz muita diferença na hora do machucado. Mas tem um segundo efeito importante. O nome é efeito placebo. Quando você acha que está tomando um remédio, mesmo que esse remédio seja falso, que seja um remédio feito de farinha, você melhora. Isso é comprovado por um monte de estudos científicos, tá? Você melhora mesmo tomando um remédio que não tem efeito nenhum. E aí, pelo simples fato de você acreditar que o beijo de mãe te faz melhorar, você vai melhorar. É claro que o beijo eu não sabia disso, tá? Se você fizer que nem eu fiz quando tinha 10 anos, que saí correndo lá na casa da minha tia, raspei o joelho numa barra de aço que estava fincada no chão e levei 8 pontos. Um pronto-socorro foi mais adequado naquele momento. Mas com certeza eu cheguei mais tranquilo no hospital por causa do beijo da minha mãe. Mais uma... Mano, cara, isso daí eu fiquei incrédulo, tá? Eu não sabia que era efeito placebo. Nossa, velho, eu falo pra você que eu sou perdido, eu não conheço nada na vida, guys. Só joguei a minha vida toda, velho. Só fiquei jogando a vida toda e não sei nada disso. Pra mim é uma novidade, efeito placebo. Água normal, tem remédio pra emagrecimento, eu beber ela. Eu vou me curar por causa do efeito placebo? Não. Pergunta de membro aqui. Quando dizemos adeus, tem alguma relação com Deus? Tem sim. Se você for pensar nas línguas meio irmãs do português, tipo espanhol, por exemplo, é adiós, que é a Deus. Em francês é adieu, que é adeus. Em italiano é addio, que é adeus também. Isso porque a gente diz adeus na hora de ir embora, na hora de se despedir.
e é como se uma pessoa dissesse para outra, a Deus te recomendo, vá a Deus. Seria mais ou menos como vá com Deus ou Deus te acompanhe. Depois a língua vai mudando, né? As palavras encurtam, se juntam e hoje a gente diz só adeus, que sim, tem a ver com Deus. O quê? É meio pesado, né? Falar adeus. Se a pessoa falar adeus pra mim, ele nunca mais vai me ver, tá ligado? Eu acho que eu tenho esse pressentimento. Ou eu tô maluco? Adeus. Ele nunca mais vai me ver, sabe? Aí eu falo, valeu, falou, fui, sabe? É nóis, até amanhã. Eu não vou falar uma pessoa que eu convivo todo dia. O que eu acho que soa isso. O que tem nas Falklands? O que tem nas Ilhas Malvinas? Quando eu falei que vinha pra cá, um monte de gente perguntou, mas o que você vai fazer nesse lugar? Não é uma montanha cheia de pedra que fica no meio do nada, num lugar frio, cheio de vento, que não mora ninguém? Preciso confessar que era o que eu achava que fosse também, que aqui fosse um lugar completamente deserto, que não tem muita graça. Mas não, é um lugar que tem muita gente vindo visitar porque é bonito pra caramba. Para começo de conversa, não é uma ilha só, tá? É um arquipélago, são 770 ilhas mais ou menos, fica... Cara, aquela árvore ali tava com gel, não tava não? Ela ficou torta ali, ó. Tanto tomar vento. Bem no sul da América do Sul, a gente tá, pra vocês terem uma ideia, mais ou menos 1.800 quilômetros abaixo de Montevidéu, que é a capital do Uruguai. 1.800 quilômetros é a distância entre São Paulo e Salvador. A gente tá tudo isso abaixo do Uruguai. E também é muito longe do continente. Nesse ponto que eu tô agora, dá mais ou menos uns 700 quilômetros da costa da Argentina. E nesse ponto, na costa da Argentina, ali na praia, não tem nada, tá? Não tem nenhuma cidade grande. Então é um lugar realmente deserto, bem isolado. Que lugar bonito. E tem um vento que não acaba mais. Aliás, que é aquele helicóptero passando ali, a gente tá aqui há 10 dias, é a primeira vez que eu vejo helicóptero, mas enfim. Mas o que as pessoas vieram fazer aqui, né? Por que tem gente morando nessa ilha? Originalmente não tinha ninguém, tá? Era uma ilha que não teve povos originários. A gente não tem história de ser humano chegando aqui antes das grandes navegações. As primeiras pessoas que vieram morar aqui era para criar ovelha, tá? Tem muito campo, muito pasto. Aliás, não tem árvore nativa, não tem nenhuma árvore da região mesmo. Vocês estão vendo aqui atrás de mim algumas árvores, mas elas são plantadas. E as ilhas são bem grandes, juntando tudo, dá mais ou menos 2 vezes o tamanho do Distrito Federal. Então a gente consegue andar mais de 100 quilômetros de carro aqui para dentro e ainda tem chão. Quando os navios começaram a transportar muita mercadoria entre os continentes e tal, não existia canal do Panamá e os navios precisavam dar a volta lá por baixo da América do Sul. E aqui virou um ponto importante para consertar os navios, que essa passagem entre a ponta da América do Sul e a Antártida, ela é muito complicada, tem muito vento, tempestade pra caramba. Os navios saíam todos arrebentados e paravam aqui no porto de Stanley para consertar. Então era tipo um pit stop de navio. Quando o canal do Panamá foi construído, perdeu essa função, mas aí começou a pesca. Aqui é um lugar que tem muito peixe e muita lula, porque a água gelada consegue guardar mais oxigênio, então você tem mais vida. E tem um outro fenômeno aqui também que se chama ressurgência, que é quando existe uma corrente que vem lá do fundo do oceano para cima, trazendo nutrientes, trazendo uma espécie de adubo para cima. Isso alimenta as algas e as algas são a base de toda a vida, porque os outros bichos comem alga e os outros bichos comem outros bichos e assim vai. E é por isso que tem muita vida marinha aqui, não só peixe, mas os bichos que comem peixe, tipo pinguim, leão marinho, baleia e tudo mais. Então hoje a maior parte do dinheiro daqui vem de licença de pesca, então não são eles que pescam, são navios internacionais, vêm principalmente da Ásia, que eles pescam aqui em volta, só que tem que pagar um imposto, pagar uma taxa aqui para o governo das Falklands. Então vem muito dinheiro por causa disso, mais ou menos 60% do imposto que é arrecadado vem muita grana, velho. Pesca. Tá doido. E agora também começou a ter muito turismo. As pessoas querem vir aqui pra ver as belezas naturais, pra ver. Mano, olha isso, guys. Ele tá andando de carro, olha a amplitude que ele tem de vista, velho. Cara, que da hora, né? Imagina você num lugar desse. Cara, o que você não fica refletindo? E tipo, isso é só um pedacinho do mapa, né? Cara, que da hora, velho. Olha essa água, olha essa paisagem. Mano, eu fico incrédulo, mano, vendo esses negócios. Tipo, eu nunca saí de casa. Olha, imagina eu num lugar desse que é totalmente diferente e a gente tá no mesmo lugar, praticamente. Cara, a terra é grande, né, mano? Só de ver isso, a terra é gigantesca, velho. Esses bichos e tudo mais. Eu briso nisso, velho. Pouca gente, então você consegue chegar perto, dá pra ver, tá muito bem preservado. Pra vocês terem uma ideia, o arquipélago inteiro tem mais ou menos 3.600 pessoas, quase todo mundo mora aqui em Stanley, então é uma capital, né, mas é uma vilinha bem pequenininha, 3.600 pessoas, para São Paulo seria um pedacinho de um bairro. Então é um lugar muito diferente, primeiro porque todo mundo se conhece, você, sei lá, faz um passeio com um guia, no dia seguinte você encontra essa pessoa na rua, ela conversa com você,
você. Também tem outra coisa interessante, da hora. que é um lugar extremamente seguro. Por exemplo, a gente foi num hotel, que é numa ilha distante, tinha um bar da honestidade. Era um bar aberto que não tinha atendente. Você ia lá e pegava o que você queria e depois marcava num caderninho. A galera deixa a casa aberta, deixa o carro destrancado na rua. Tem gente que deixa o carro ligado enquanto vai fazer outra coisa, o carro fica na rua. E não existe desemprego. Aliás, é o contrário. A maior parte das pessoas tem mais de um emprego, às vezes 3 ou 4 empregos. Nossa, 4 empregos? Que isso, cara? Como que dá conta? Ah, deve ser diferente o emprego. Eles devem trabalhar 2 vezes por semana cada emprego. E geralmente a gente aqui trabalha 8 horas por dia. Se você trabalhar em 2 serviços, você vai ter que trabalhar 16 horas por dia. Mano, isso daqui é doideira, velho. Então o cargo horário lá é diferente que aqui, velho. Muito. Isso acontece porque as coisas aqui respeitam um pouco o ciclo da natureza. Então, ovelha, por exemplo, o grande trabalho é na hora de você tosquiar as ovelhas, né? Tirar a lã. Então, um monte de gente vai lá tirar a lã da ovelha. Aí o turismo vai acontecer muito mais no verão. Então, no verão precisa de guia turístico, precisa de motorista, um monte de coisa. Então, as pessoas vão trabalhar de guia turístico. Uma das guias, por exemplo, que levou a gente num passeio, também trabalha na administração do hospital. A outra criou ovelha. E, no geral, as pessoas vivem super bem. Tem uma super escola que é de graça para todo mundo. Não existe escola particular. A única escola é pública e é de graça. Também só tem um hospital, que é um baita de um hospital para uma vila de 3.600 pessoas. É absurdo, assim. E os estudantes, quando chegam aos 16 anos, ó, já estou falando enrolado por causa do frio, eles podem ir para Londres estudar com tudo pago pelo governo daqui. Se eles passarem numa universidade lá, vai ser tudo pago, com viagens nas férias para voltarem, tem alojamento tudo pago, comida tudo pago, para as pessoas poderem sair, estudar e voltar. Mas ao mesmo tempo não é uma vida fácil, porque aqui você não tem produção de quase nada. A gente encontrou 2 coisas só que são realmente feitas aqui, que é uma geleinha de uma frutinha que nasce no chão e cerveja. O resto é tudo importado. Muita gente aí ia ficar feliz só pela cerveja, chá. Meu Deus, e aí vai ser mais barata a cerveja aí, porque aí... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O mercado é igualzinho um supermercado de Londres. As coisas que vendem são quase todas da Europa. A gente procurou coisa do Brasil, não encontrou nada. A única coisa que a gente achou aqui que é brasileira foi uma faca no restaurante, que a faca era da Tramontina. Os carros também, a maioria são ingleses, então tem Land Rover que não acaba mais. Aquele Jeep Defender, no modelo mais antigo, tem na rua assim como se fosse Fusca. E quase todos os carros são 4x4, porque eles praticamente não têm estrada asfaltada. Então... Cara, olha esse ambiente, velho. Pô, isso daqui deve ser loucura, mano, você presenciar isso ao vivo, mano. Então aqui na cidade é tudo asfaltado, na verdade é cimentado, tem cimento, tem uma estrada que vai daqui até uma base militar inglesa, onde é o aeroporto, essa estrada é asfaltada. O resto é tudo cascalho e às vezes é off-road pra valer mesmo, não tem estrada, não tem nada, tem que andar no meio do campo com os carros, então as pessoas precisam ter carro que consiga andar nessas da hora. Também tem um turismo que está ligado à guerra. Em 1982 aconteceu uma guerra entre a Inglaterra e a Argentina por causa desse território. O que acontece? Desde muitos anos, mais de 200 anos, a Espanha e a Inglaterra disputam esse lugar. Então, quando era a época da América Espanhola, quando não existiam os países que a gente conhece hoje ainda, a Espanha e Portugal dominavam aqui a América do Sul, a Espanha e a Inglaterra já puxavam a corda para ver quem ia ficar com essas ilhas. Em 1833, a Inglaterra tomou conta. E nessa época foi um pouquinho depois da independência da Argentina. Então, desde sempre, desde que a Argentina existe, ela já diz que essas ilhas deveriam pertencer à Argentina, porque antes disso elas eram da Espanha. Então, o que era da Espanha agora tem que ser da Argentina, porque está ali coladinho na Argentina. E aí, em 1982, a Argentina resolveu entrar nas ilhas para valer. Trouxe um monte de tropa para cá e tomou conta de tudo. Nessa época, quase não tinha nenhuma defesa aqui, tá? A Inglaterra não tinha navios nem nada para segurar. Só que aí ela mandou uma baita de uma flotilha, submarino, porta-aviões, tudo que você possa imaginar. E rolou uma guerra aqui de mais ou menos uns 2 meses. Foi uma coisa muito pesada para eles, tanto para os argentinos que estavam aqui, quanto para os ingleses. Tomaram várias bombas, vários navios afundaram. No fim das contas, a Inglaterra ganhou a guerra e continua com a posse do território. E a Argentina nunca aceitou isso. Perdeu a guerra, mas não aceitou que essas ilhas sejam da Inglaterra. Então, se você for para a Argentina, qualquer lugar que você vai numa divisa e tal, tem placa
Las Malvinas son argentinas, ou as Malvinas são argentinas. E na Argentina eles não gostam que a gente chame de Falkland, porque Falkland é o nome que os ingleses dão. E aqui acontece o contrário, se você falar Malvinas, as pessoas ficam ofendidas, porque para eles os argentinos foram invasores que causaram essa guerra. Mas por que tudo isso traz turismo? Porque as pessoas vêm aqui para conhecer um pouco da história dessa guerra, vendo os remanescentes de guerra, né? As coisas que ficaram por aqui que mostram a guerra. Por exemplo, a gente passou num lugar que tinha 2 helicópteros. Cara, olha esse avião, mano. Tá vendo? Helicóptero. Olha o tamanho da hélice. Pô, eu tô incrédulo, velho. Olha isso, mano. Derrubados, né? Estavam os restos lá dos helicópteros, 2 helicópteros argentinos que foram abatidos. E tem várias outras coisas. Tem na cidade aqui um cara, por exemplo, tem um blindado no quintal. E se você viajar... Esse cara tá seguro, pelo menos, né? O cara tem um tanque de quê? Do quintal. Quem tem coragem de invadir essa casa aí? Tá doido o cara correr atrás de tu com isso daí. Ai, daí, pô. Ao longo das ilhas, aí sim, vai ter tanque, vai ter avião abatido, trincheira, marca de explosão de bomba, um monte de coisa que permanece aqui porque a ilha é muito desabitada, não mora praticamente ninguém, as coisas ficam para sempre. Enfim, é um lugar diferente de tudo que a gente já viu, estamos gostando muito de conhecer. Mas vamos chegar na nossa última e mais importante pergunta, que é sobre o cheiro de novo. De onde é que vem esse cheirinho que a gente sente quando compra um livro do Manual do Mundo, quando a gente entra num carro zero, tem um cheirinho mágico ali. Vamos lembrar o que é cheiro, né? O cheiro são gases que estão saindo de alguma coisa, são moléculas que estão entrando no seu nariz. Então o nariz, ele funciona como se fosse uma espécie de laboratório de química que consegue identificar as moléculas que estão entrando. Mano, você acredita que eu nem lembrava mais disso daí, do vídeo? Tava focado em tanta outra coisa do que ele tava falando, onde ele tá. Eu nem lembrei mais da onde veio o cheiro novo. Dentro dos nossos sentidos, eu acho um dos mais mágicos de todos. Inclusive o sabor que a gente sente das comidas, grande parte dele vem do cheiro e não do gosto, tá? Qualquer dia a gente prova isso, fazendo um teste cego de sabor, vocês vão ver que ninguém consegue identificar comida nenhuma se tampar o nariz. E se alguma coisa tem cheiro, é porque tá saindo alguma coisa dali, tá evaporando alguma substância. Isso quer dizer que quando você sente um cheiro de cocô de cachorro, por exemplo, é uma parte do cocô de cachorro que de fato tá entrando em você. E o que isso tem a ver com as coisas novas? Quando alguma coisa é fabricada, vai um monte de cola, vai um monte de tinta, vai um monte de verniz, geralmente vai bastante plástico e todas essas coisas soltam algum tipo de vapor. Na maior parte das vezes elas são derivadas do petróleo, então tem um monte de substâncias químicas diferentes ali que acabam evaporando quando você usa uma tinta, um verniz, etc. Se a gente for pensar num livro, por exemplo, as páginas estão todas pintadas, né? As letras são uma pintura, então tem tinta que não acaba mais. Quando a gente pensa num tênis ou num carro novo, também tem muita cola, muito verniz, muito plástico. Sim. E é daí É o mouse meu aqui, ele é todo de plástico, ele tá com cheirinho, ó. De novo. Tá com um pouco de cheiro de cheeseburger, né? Porque ontem eu jantei cheeseburger. vem o cheiro de novo dessas substâncias voláteis, né? Que evaporam fácil e que chegam até o nosso nariz. Só que isso uma hora acaba, meio que esgota, o que tinha que evaporar já evaporou. É por isso que se você cheirar alguma coisa que é um pouco mais velha, ela não costuma ter cheiro de nada. Quer dizer, não tem cheiro de nada até o momento que começa a se decompor, que começa a apodrecer. E aí o cheiro de velho vem. Na maior parte das vezes esse cheiro de velho vai ser algum fungo que tá comendo ali aquele material e isso solta outros gases diferentes do cheiro de novo. E aí a gente sente aquele cheiro de mofo, a gente sente um cheiro esquisito. Se você cheirar roupa velha guardada há muito tempo, tem um cheiro terrível. Resumindo, isso é o verdade. seu laboratório de química interno. E além de ela tá grudada... Ah, mas aí depende do tempo, né? Se ela grudou é porque ela tá há muito tempo, velho. Tem alguma coisa podre ali. Tá detectando as moléculas que estão saindo daqueles objetos e é por isso que tem cheiro de novo. Cara, Iberê é muito bom, guys. Sério. Que cara bom, mano.